história do homem é a história da comida e vice-versa, né? É interessante porque você me dá conta que você pega uma biografia de uma personalidade qualquer, há tudo sobre ele, tudo, mas não há nada sobre a mesa dele. Ficou muito ligado com essa da gastronomia, o teu nome, né? Mas como começou isso? Eu fui correspondente da Veja em Roma, cobrindo também Espanha em uma oportunidade, e o leste europeu, todo o leste, onde eu viajei várias vezes. E numa das idas à Espanha, eu sou um maníaco por livros, né? Eu compro livros sem necessidade, alguns repetidos, alguns estão fechados na minha biblioteca lá, ainda hoje. Fui numa livraria e lá encontrei um livro de um sujeito chamado Nestor Lujan, que fazia o que eu passei a fazer, que é contar a história da gastronomia com personagem, com circunstâncias, com lugares, né? Regiões, países, etc. Vou fazer isso quando voltar ao Brasil. Voltei para o Brasil, no mesmo ano eu acabei saí da Veja e fui ser diretor da revista Gula. E na Gula esse viés histórico era muito forte, né, por minha causa. Todo mês eu escrevia uma matéria, um tema, e eu fui me especializando. Isso tem muitos anos, foi em 91 comecei. E muita gente se interessa, né? É difícil a gente achar esse material, né? Eu acredito que nesses muitos livros... A história do homem é a história da comida e vice-versa, né? É interessante porque você me dá conta que você pega uma biografia de uma personalidade qualquer, há tudo sobre ele, tudo, mas não há nada sobre a mesa dele, como era a mesa dele, as preferências dele, a mesa. Isso não tem. Ultimamente já estão aparecendo essas preocupações, né? Estão aparecendo, mas não existiam. E história dos pratos, né? Uma coisa muito interessante. A gente estava falando aqui rapidamente de carbonara, por exemplo. Agora tem essa polêmica aí. Apareceu um professor lá da Universidade de Parma, negando a italianidade do carbonara, né? Dizendo que o carbonara foi inventado pelos norte-americanos. Não é bem assim. Ele foi inventado em Roma, ali durante a guerra, um pouquinho depois da guerra, no final da guerra. Criado para soldados americanos com a ração que eles levavam. Então lá tinha o ovo liofilizado, eles levavam o bacon também. Um chefe lá de Roma, romano, inventou esse prato, criou esse prato. Mas na tradição italiana há pratos assemelhados, né, ao carbonara. O carbonara é uma finalização. E é um sucesso mundial. Hoje o carbonara acho que é tão preparado, não sei se é tão preparado, mas é quase tão preparado, quanto o espaguete ao sugo, com tomate, o molho de tomate, né? Sim. O hambúrguer também tem uma história alemã e americana, né? O hambúrguer foi levado não um navio chama-se hambúrguer, mas foram os russos que levaram, né? Os russos, eram russos. Eu acho que era bitoque o prato agora, assim bem me lembro, o prato original do hambúrguer. Mas os americanos criaram um prato. Ninguém pode dizer que o hambúrguer não é americano, claro, né? Eles finalizaram, né? Sim. Eles finalizaram, e hoje o hambúrguer é um prato... O Leandro Castro está abrindo restaurantes, a rede de restaurantes agora com o hambúrguer universal. Eu não gosto muito de hambúrguer, não sou muito do hambúrguer, né? Ô Dias, você nessa longa carreira aí, que agora você acabou de fazer 80 anos, um pouquinho nesses dias, você já quantificou quantas crônicas você já escreveu, quantas matérias, quantos textos sobre gastronomia? Olha, por acaso eu estou levantando isso porque me pediram aí uma biografia. Tenho mais de 1000 escritas, sendo que em cada livro meu eu tenho 80, vai mais que isso, guardadas, arquivadas, eu tenho cerca de 1000, todas digitadas, né? E
E tem umas 80 sempre para sair aí, em média. Não, tem mais. Tem mais. Eu escrevo todos os dias. E agora com o Facebook, eu descobri que no Facebook, eu escrevo no Facebook, eu tenho uma resposta que me interessa. As pessoas, pequenas observações que fazem, me servem, às vezes, não só para corrigir coisas que eu digo, né? Coisas que eu escrevi, como me dão ideias para outros textos. Tem uma troca maior. Esse texto do Carbonara, por exemplo, por acaso foi o Didu, né? O Didu que me sugeriu o texto do Carbonara. Vou escrever sobre o Carbonara, sobre essa questão do Carbonara, que é uma revolução, porque esse cidadão ele contesta outras identidades italianas, né? O tiramisu, ele contesta o queijo parmigiano reggiano, né? É um provocador. É um provocador. É um querelante profissional. E a rede social, hoje, você acha que ela traz mais informação ou desinformação? Olha, tem os dois lados. Na gastronomia, como é que está isso? Tem de tudo. Viu? Tem coisa boa e tem coisa muito ruim, né? O inconveniente de quem escreve na rede social é ele não ter ninguém ao lado com quem conversar ou com quem trocar ideias e para julgar o que ele acabou de fazer, o que ele vai publicar. Ele senta em casa, vai no computador e escreve o que ele quer. Esse é o inconveniente, né? Na redação, certos exageros que você vê nas redes sociais são inconcebíveis. Não, e hoje muita gente só por uma foto, né? Tem gente que só vai fotografar. Muito. Não, mas tem pessoas que escrevem, dão opinião, vão aos lugares, comentam, criticam. Eu acho que no fundo isso é enriquecedor, mas é um pouco desigual, viu? Sim. Eu não sou contra porque é reversível, né? Eu mesmo estou lá, né? É reversível. Agora, essas cozinha, por exemplo, ítalo-americana, ítalo-brasileira, não sei, o ítalo-paulista. Existe uma cozinha que eu chamo de ítalo-paulista e outra que eu chamo equivocadamente de ítalo-gaúcha, né? Porque o centro dela é a Serra Gaúcha, mas essa mesma cozinha existe no Paraná e no Espírito Santo também, que é a cozinha dos italianos do norte, né? Em São Paulo é a cozinha dos italianos do sul, né? Da Campania, da Calábria, da Sicília, né? Enfim, do sul, Basilicata, enfim, da região sul. É uma cozinha muito interessante. Interessante o processo de adaptação. Eu dou um exemplo de um prato para vocês, que é um prato de típica adaptação. A sardela, sabe o que é a sardela? A sardela é um antipasto, né? Originalmente é calabresa, na Calábria, tem lá uma cidade na Calábria que tem até um evento anual que festeja, celebra a sardela. Originalmente era feita com a sardela, ou seja, o filhote da sardinha, sardinhazinha pequena. Sim. E é um molho que tem origem romana. São meio fermentados, como eram aqueles molhos romanos, né? Ainda continua. E eles chegaram aqui, não encontraram sardinha pouco, né? Encontraram sardinha, mas a nossa sardinha parece que nem sardinha ela acabou sendo classificada como da família da sardinha, como sardinha, mas ela tem uma família paralela. Mas tudo bem, é um produto bom também, é bom. Mas não encontraram a sardela aqui, porque não tinha o hábito de se pescar o filhote da sardinha aqui. Que, aliás, na Itália hoje é regulado, porque o filhote pode... Claro, acaba com a espécie. Não, tem certa época do ano que eles podem pescar. Chegaram aqui e não encontraram. Como é que faz? Eles adaptaram. Colocaram pimentão e alite. E fizeram a sardela, que provada junto com a outra, tem uma semelhança. Já provei as duas, tem uma semelhança. São pratos adaptados. Né? E há muita diferença, Dias, que você nota aí nas suas pesquisas entre a culinária e a gastronomia do Rio Grande do Sul, dos outros estados, do norte, centro-oeste, é tudo muito diferente? Ou tem alguma linha que você pode dizer que domina a nossa culinária? Eu até queria acrescentar aí. O que é a culinária brasileira, né? Um país cheio de imigrantes, o que é o brasileiro mesmo? É de Belém do Pará, de Manaus? Mas isso é uma riqueza. Me lembrou, só para complementar a pergunta, né? Aquela música do Vicente Barreto e do Celso Biafra,
cara do Brasil, né? Sim. O que é ali a culinária do Brasil? Lá é quem vê das ilhas o Vidigal ou quem do Vidigal vê as ilhas? A cozinha brasileira, eu não encontro na cozinha brasileira uma linha melódica, né? Não encontro, né? Há vários pratos que são preparados hoje no Brasil inteiro por força da nossa comunicação maior, né? Que no passado não era assim, né? Mas isso aí eu considero uma riqueza, essa diversidade. A cozinha brasileira é riquíssima, né? Riquíssima, inclusive em técnicas de preparo diferentes, né? Pelo Brasil. Você pega... Algumas cozinhas têm uma autenticidade que eu admiro. A cozinha do Pará, eu admiro profundamente a cozinha do Pará, né? Acho que a cozinha paraense é uma cozinha que ainda tem aí, inclusive, uma influência indígena bem marcante, né? No prato, etc. Mas eu cozinho, tem uma região de influência africana, tem... Aliás, Bahia, vamos perguntar Bahia. Bahia, na verdade, a cozinha soteropolitana, a cozinha de Salvador, é uma cozinha que tem muitos pratos na cozinha. Eu não vou citar nome aqui, cada um, porque tem uma polêmica enorme. Tem um pesquisador baiano que estudou isso e publicou um livro também até hoje muito discutido, né? No qual eu gosto muito. Foi uma cozinha feita na casa dos portugueses, dos colonos, e são pratos portugueses, na verdade, adaptados, né? Com ingredientes brasileiros pelas escravas, né? Que se revelaram grandes cozinheiras, embora a cozinha baiana a cozinha africana na África fosse pobre, né? A fritura, por exemplo, era desconhecida. O acarajé é um fenômeno, ninguém sabe explicar como é que... Eles não trouxeram o acarajé. O acarajé vem do falafel árabe, é claro isso, né? Eles não trouxeram. Eles se identificaram com ele. Segundo esse Guilherme Hader, que é o pesquisador ao qual eu me referi, eles encontraram o acarajé, se identificaram com ele aqui e tal. Mas elas se revelaram cozinheiros extraordinários, substituindo as índias, né? Eram escravos e cozinheiras e que não eram grandes cozinheiras, né? O índio também, o trabalho sedentário para o índio não significava nada, por isso não deu certo. Ele não adiantava sedentarizar o índio. Culturalmente ele não é, ele era nômade, não era nada. E os africanos vieram aqui tempo que não tinham, eram obrigados a ficar nos lugares, né? Mas a contribuição, grande contribuição à cozinha brasileira, foi chamada afro-brasileira ou afro-baiana, foi dada pelas cozinheiras. Sim. Pelas cozinheiras e negras. O dendê era um substituto do azeite de oliva. Não, o dendê aí tá, é outro ingrediente. Eu ainda vou me servir do Guilherme Hader. Dendê, quem trouxe o dendê para cá foram os portugueses, para substituir o óleo de baleia na iluminação pública. Dendê, que coisa. Cá. Mas elas já conheciam o dendê lá, claro, né? Elas não trouxeram dendê. Eles não trouxeram nada, trouxeram tudo, sua cultura prodigiosa, né? A sua vitalidade, a sua capacidade de criação, seu gosto pela música, né? A alegria de viver, suas divindades, sim, sua religião fantástica, os candomblé com uma riqueza enorme, né? Embora eu seja católico, né? Sim. Mas, enfim, mas eu estou falando como um historiador, né? Mas tem uma etnia, assim, uma linha de alguma etnia que você acha que influenciou mais a cozinha brasileira? Os baianos, os iorubanos, né? De lá, que são os mesmos de Cuba, né? Iorubá. Os mesmos de Cuba. Os mesmos de Cuba. Ele é curioso porque lá em Cuba a religião afro-cubana não é tão rica quanto não rica, tão pujante. Rica também, né? Não é tão pujante quanto a cozinha, a religião em Salvador, né? Curioso. E mesmo na cozinha, na gastronomia, acho que faltaram os portugueses lá, viu? Faltou o dendê também, né? Eles tiveram dendê, né? Agora, e os portugueses fortes, parece também, na cozinha mineira, né? A cozinha mineira, sim. A cozinha mineira é uma cozinha nascida, na verdade, aqui no eixo Rio-São Paulo, no Vale do Paraíba, né? A cozinha Vale do Paraibana foi levada para lá pelos bandeirantes e aprimorada. Por Sorocaba. E aprimorada. Né? Tem até quem diga que aquela cozinha não é mineira, não existe cozinha mineira. Existe. Claro como não existe. Existe, né? É uma cozinha transformada pelos mineiros. Né?
as grandes receitas mineiras são receitas mineiras, não dá para dizer que dizer mineira. Né? Mas frango a raiz ponteado. dela é Vale Paraibana, que é a primeira grande cozinha brasileira mesmo, nasceu aqui, Vale Paraíba. Mas se a gente olhar, claro, Os guisados, os riquíssima. cozidos, aquelas Sim. refogados. Agora, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, nos países europeus, né? Você viaja 50 quilômetros, você já tem um prato típico daquela cidadezinha, né? Tem. Aqui a gente não tem muito isso. Não tem, mas tem as regiões tem, né? Tem uma região, né? Eles cultuam isso, né? Eles cultuam isso, né? Eles cultuam. É. E se orgulham, e promove isso, e usam até como atração turística, né? Sim. Eu conheci um sujeito que viajou, ele era um italiano, viajou lá para Emília para conhecer as diferenças de recheio do ravioli. Tem um turismo gastronômico forte, né? Não, Tem gente que da viaja cidade pra tem comer. Mantova, O Tortão de Zucca. Zucca, o outro, e vai, né? Isso aí. Agora, e qual é a importância do vinho na gastronomia? O vinho é mais gastronômica das bebidas, né? É a bebida que mais combina. Isso é um aprendizado que nos ensinaram os europeus, né? Sobretudo os ocidentais aqui, nessa parceria com a comida, né? É a grande bebida da humanidade, não é à toa que está fazendo tanto sucesso hoje, depois de ter enfrentado a concorrência de destilados vários e mesmo da cerveja, né? Sim. A cerveja é uma boa bebida, grande bebida, uma bebida de volume, né? O vinho não, bebida de volume, né? Bebida para festa, de celebração, de praia, né? O vinho não, o vinho é gastronômico, né? E tem a ver, e tem uma diversidade que eu acho que nenhuma outra bebida tem a diversidade que o vinho tem, você sabe disso, né? Sim. E mas também a vocação do brasileiro é a cerveja? A vocação bebida popular do Brasil é a cerveja ainda, mas o consumo de vinho tem uma qualificação muito grande. Eu lembro quando cheguei em São Paulo há 55 anos, né? Eu sou hoje um paulistano adotivo, voluntário. Sou paulistano. Você é gaúcho, né? Sou. Gaúcho, como eu. Você é de onde? Sou Porto Alegre. Sou Dom Pedrito. Dom Pedrito. Mas eu morei em Porto Alegre 10 anos. Morei 10 anos em Porto Alegre. Ainda tenho família lá e tenho interesse na pessoa. Eu já fui 2 vezes para Dom Pedrito por causa da Guatambu. Sim, a Guatambu conheço o amigo do dono lá. O seu Walter, né? Walter José. Eu conheço um amigo dele, da família dele. Gente muito interessante. Eu vi o pai dele chegar lá. Eu lembro do pai dele quando chegou, eu morava lá, quando chegou lá para plantar arroz. Né? Que coisa, né? Plantar arroz em parceria com fazendeiros, né? Acabou comprando terras, hoje hoje ele tem uma produção boa. Tem tudo, tem o gado dele. Tem placas solares também, que é dele. Também é da família, eu acho. Tem o que? Aquelas placas solares também, ele trabalha com aquilo também. Sim. Mas o gado dele é da melhor qualidade, carne. Agora, essa carne, esse churrasco aí, ele é gaúcho, ele é argentino ou ele é uruguaio? O churrasco é uma história já bem mais longa. O churrasco é do Pampa. Churrasco no mundo inteiro, né? Sim. Mas o churrasco que nós conhecemos, que foi difundido com o churrasco brasileiro, o latino-americano, ele nasceu no Pampa. Pampa é uma região que começa no sul do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul meridional. Avança o Uruguai inteiro e pega a Argentina, norte Argentina, o Pampa, né? E nessa região onde os europeus, portugueses e espanhóis introduziram o gado, né? Os índios não conheciam, não estavam acostumados a comer carne, aprenderam com os colonizadores, né? Que resultado, o gaúcho, na verdade, é um tipo social criado da mistura de índios e desertores espanhóis e portugueses, né? Errantes, né? Então, a mistura ali nasceu um tipo social do gaúcho. Tá? Eles começaram a fazer faziam churrasco no pão, no chão, perdão. Sim, no fogo de chão, tá? Esse churrasco sendo aprimorado. Os argentinos, eles
coincidiram com o churrasco brasileiro aqui. Estou falando agora de churrasco e restaurante, né? E eles criaram alguns cortes, né? Que é chouriço, Ancho. Agora entranha. Eles criaram alguns cortes que fascinavam as pessoas que iam lá em Buenos Aires. Mas São Paulo tem um papel fundamental no churrasco brasileiro. A picanha, embora tenha alguém diga que conteste essa minha história, mas eu tenho elementos para afirmar isso e ouvir testemunhas. A picanha nasceu em São Paulo. Nasceu em São Paulo. Sim, a picanha foi criada no restaurante. Um restaurante que teve no final de 23 de maio lá. O Bassi. Não, foi. E esse restaurante é um restaurante frequentado pelo Bey Pinhatari, que era um carnívoro voraz, e trazia carne da Argentina. Até porque o churrasqueiro lá desse bambu. Bambu, isso? Bambu. Bambu? Bambu, né? Isso, é Pode bambu. ser. O churrasqueiro era um argentino. E esse argentino trazia, ele gostava muito de um determinado corte de carne, né? Eu acho que era... E ia lá e o churrasqueiro preparava para ele a carne, do jeito que ele gostava, conhecia lá na Argentina. E um dia ele disse, olha, ele foi lá comer, o cara disse, olha, não tem aqui carne que você gosta, mas tem essa aqui, que era a picanha. Ele disse, mas que carne é essa? Ele explicou para ele o que era, que carne de corte era. E ele disse, onde é que fica? Você queda aonde pica? La anha. Cá, Onde pica a anha. A anha é a ponta de ferro daquela guiada, aquela vara que você usa no carro de bois para tocar o boi. Sim. Aquilo, anha, porque anha é o diabo em Tupi-Guarani, né? Anha é o nome do diabo em Tupi-Guarani. E aquilo era o diabo para os bichos. Claro. Furar, é um problema, né? Bom, e assim ele batizou a picanha. Isso foi em 58, 57, 58. Em 60, o Dinhos Place dizia que ele tinha criado a picanha. Na verdade, a picanha já existia. O Dinhos criou o bife de tira, aquele corte que é espetacular. Sim. Que eu acho que é uma solução espetacular. Que é o corte transversal na picanha, né? Com 2 centímetros, 3 centímetros de largura, né? Aquilo para o churrasco. Que deixava na mesa com E o churrasco ele foi democratizado em São Paulo. O próprio rodízio que nasceu nas estradas aí do Sul, não sei onde, no Rio Grande do Sul ou aqui no Paraná, na estrada, né? O próprio rodízio foi aprimorado em São Paulo com várias técnicas. E hoje você tem, inclusive, um rodízio gourmet, esse rodízio do Arricoser, onde tem cardápio e vem com algumas coisas empratadas, outras não. Então... O churrasco acabou virando uma comida que o turista vem para São Paulo e quer comer churrasco, né? Sim, e especialmente o rodízio, né? Porque é aquela coisa de você paga um preço, come ilimitadamente, fascina. Assim, eles comem muito, né? O desperdício no rodízio é muito grande, você sabe, né? É, muito grande. Mas já é contabilizado, já é levado em conta, né? Senão, Eu uma vez estava numa churrascaria que não existe mais, chamada Vento Aragano, lá na Rebouça. Estava lá numa mesa, até uma degustação da revista, e apareceu um mestre que era o nosso conhecido, né, o Renatão, rindo. O que é? Não, rindo daquele japonês lá. Era a terceira vez que o japonês aparecia lá. Em todas as vezes, o comportamento dele era igual. Ele ia lá, servia muito, né? Serviam para ele muito, ele lá no buffet de salada, e ele servia, e ele falava, perguntava quanto era. Alguém disse, não, o senhor pode comer mais. Ele sorria lá e servia demais. Deixava gorjetas polpudas. Ele achava extraordinário aquilo. O japonês era um técnico, não era uma pessoa comum, era um técnico, diretor, o técnico qualificado da Toyota, que vinha aqui resolver problemas aí da fábrica. Né? Nunca tinha visto tanta carne na vida. A carne no Japão é um luxo. Né? Vários cortes foram valorizados aqui no Brasil. Né? Tem o baby beef pelo Rubaiá, fraldinha pelo Bassi. Sim. Não foi inventada pelo Bassi a fraldinha, né?
Ela já existia, mas ela não é uma carne desprezada no sul. Hoje não. Até hoje no Bassi é o carro-chefe, né? O fraldinha. Pois é. Mas você Tem acha que saber que assar, né? Tem que saber assar, ela é uma carne fina, Sim, tem sim. muita gordura, mas é macia e é a carne que os médicos recomendam para as pessoas que são aconselhadas a comer Menos gordura. menos gordura. assim, em termos conceituais, assim, você acha que contribuiu mais para evoluir aí a gastronomia do Brasil, assim, a comida de rua, o pastel de feira, que tem tudo que é feira, ou aquele famoso churrasquinho de gato, ou os restaurantes aí do Itaim, Jardins, em São Paulo, lá do Leblon, em Ipanema? O que tem contribuído mais, assim, em termos conceitual, para a evolução da gastronomia nossa? Os franceses que chegaram aqui na década de 70, 69, 70, né? O Claude Troisgros, o Laurent Sudor, que veio para São Paulo, mais tarde o próprio Emmanuel Bassoler, e outros aí. Eles trouxeram uma técnica de cozinha e trouxeram, sobretudo, um apreço que nós não tínhamos pelos produtos brasileiros, né? O Laurent, por exemplo, descobriu a mandioquinha, o maracujá, eles acharam uma coisa extraordinária, né? Produtos que pelos quais a gente não tinha assim, um grande apreço, né? Que eram até Desvalorizados, né? no Vale do Paraíba, aqui, há muitos anos, eu lembro, as pessoas chegavam na casa e estavam comendo aquele bolinho caipira, que era uma joia, uma coisa de preciosidade, daquele com mandioca, né? Eu me lembro até há 30, 40 anos atrás. Era escudinho em casa. Escondia mais. Fosse dar um almoço, dá um pé de massa, não dava aquilo, porque aquilo era uma joia. Era uma joia. Então, eu me lembro há 30, 40 anos, Uhum. a gente não ia num restaurante brasileiro, as pessoas saíam para comer uma comida internacional, Aliás, ninguém valorizava Lamentavelmente, comer, né? lamentavelmente, até hoje, não existe um restaurante em São Paulo exclusivamente de cozinha paulista. Existe brasileiro e alguns bons, né? Esse Tordesilha Marassalas é um Excelente. grande restaurante. Enfim, só vamos ficar por aí. Mas, enfim, não existe. E São Paulo tem uma cozinha e tem um dos pratos que eu considero um dos 4, 5 ou 6 melhores pratos mais representativos do Brasil, que o cuscuz paulista. O cuscuz paulista. Esse é um prato, tá? Nível de qualidade, ele está no nível da feijoada, está no nível da torta capixaba, né? Sim. É isso, né? Agora, esses pastéis, por exemplo, de feira, qual é a origem disso? É brasileiro isso? É paulista? Tem aí uma divergência sobre isso. O pessoal fala que foram os chineses que trouxeram para cá, começaram... Antigamente se falava no pastel chinês, né? Eles estão sempre fazendo, os japoneses, chineses estão na feira fazendo esses pastéis. Os chineses acabaram levando a fama, mas os japoneses também ajudaram muito. Os japoneses, durante a guerra, eles se diziam chineses para se proteger da discriminação, né? Eles eram inimigos, né? Estavam com o eixo, né? Apoiavam a Alemanha e a Itália fascista, né? Então eles aqui se diziam, muitos japoneses diziam. E hoje, os grandes pasteleiros que tem aqui, se encontram mesmo em feira, muitos japoneses. Mas é de origem brasileiro. Tem influência asiática, assim, claro. Os portugueses, fritura, eles conheciam muito, né? Os portugueses, eles conheciam fritura, tinham lá tem um prato, vocês conhecem tempurá, conhece? Sim. Tempurá. O que é tempurá? É frito com com aquele pome, né? um legume frito com aquele... De camarão. Os jesuítas estiveram no Japão no século XVI. Chegaram lá, o Japão não era um país uno, era um país dividido, né? Em feudos, né? E chegaram lá para catequizar os japoneses. E nas têmporas, o que eram as têmporas? A igreja, os católicos, eles observavam 3 dias de jejum no início de toda a estação do ano.
E abstinência de carne também. E tinha abstinência de carne, evidentemente, na Semana Santa, Sim. nos feriados religiosos, que eram números, né? E nesses períodos, como eles não gostavam de comer nada cru, eles mandavam, embora o Japão tenha uma grande cozinha, né, de fogo também, né? Eles mandavam fritar aquilo ali, como faziam nos peixinhos da horta, que até hoje tem. Sim, tem em Portugal. Se for a Lisboa, é uma entrada, o peixe da horta. O peixe da horta é a origem, é primo irmão do tempurá. Que vem das têmporas, para falar que é tempero, não tem nada a ver com tempero, tem a ver com a têmpora, coisa religiosa. Agora, você tocou um pouco aí, né, na comida japonesa, a cozida também, né? Você chegou a identificar quando que surgiu esse movimento aí para associar no Brasil que a comida japonesa é só essa coisa do cru e tal, e pegou uma linha assim que praticamente... Porque a linha do cru é muito cream cheese, né? E muito cream cheese também. A linha do cru é muito atraente, né? Que é uma coisa muito, primeiro que é muito bonito, né? São pratos indícios, né? E é muito atraente, tem uma técnica para fazer, e o japonês foi aquilo que chamou a atenção, né? E ela se difundiu sobretudo porque os japoneses se espalharam bastante, né? Hoje você encontra muitos japoneses. A cozinha chinesa ela é menos difundida, eu acho que ela é riquíssima também por conta do número menor de chineses e descendentes no Brasil, né? Acho que é por isso. E quantas modas, né, que surgiram na gastronomia? Né? Mas teve uma época que a cozinha chinesa, eu me lembro, década de 60, 70, a cozinha chinesa era lembra? Tinha vários restaurantes aqui chineses famosos. É verdade. Né? Verdade. E hoje francês, né? Francês que tinha bastante, hoje ele diminuiu bastante, né? Porque a gente tinha São Paulo. Assim, cozinha francesa, é mais difícil de fazer, né? A cozinha que tem uma técnica, é a mais técnica das cozinhas, né? Então, as pessoas são mais para uma cozinha mais fácil. Hoje, as italianas são... A italiana é absoluta. A italiana tem uma característica que é uma cozinha que tem meia dúzia, 4 pratos, 3 ou 4 pratos, que você tem uma base, tem a massa, tem o risoto e tem a pizza. Tem uma base, né? Se você mudar o adereço dela, você cria milhares de pratos diferentes. Sim. E uma cozinha saborosíssima, tem um respeito absoluto pelo sabor do ingrediente, não mascara nada. O francês já é uma cozinha mais de elaboração. E essa cozinha que nós conhecemos é uma cozinha que nasceu aristocrática, uma cozinha que foi criada logo depois da Revolução Francesa, né? Pelos chefes que eram cozinhar para os reis, para os príncipes e até para o rei, né? Cozinhavam e foram abrindo seus restaurantes, né? E preparando aquelas receitas que eles criavam receitas, os próprios príncipes, várias receitas associadas a eles, né? Até com os nomes deles e tal. Né? Sim. E tem uma cozinha mais difícil de preparar, por exemplo, francês. Eu acho que é isso. Tem uns pratos básicos de franceses persistem até hoje, né? São os pratos mais simples, mas a cozinha mais elaborada francesa... Dias, voltando ao ato aí, vamos dizer, de escrever, como é que você começa a escrever sobre um tema? O que te traz a escrever sobre determinada coisa? Eu tenho o senso do jornalista, que eu não consigo deixar de ser, porque eu sou jornalista há 55 anos, né? Ininterruptamente, né? Nunca parei de trabalhar. E eu tenho aquela coisa, primeiro uma sugestão, né? Você faz uma sugestão para mim, eu fico pensando, né? Segundo, a oportunidade, coisa do jornalista, tá? Por exemplo, agora com essa história do carbonara, eu vou escrever sobre carbonara. Agora, essa semana já comecei a levantar coisas, já estou pesquisando na Itália mesmo, uma coisa, né? Mas isso em livro também, tem um livro novo vindo aí. Tem livro novo vindo, então? Eu tenho um livro de crônicas que está prontinho, está ainda dependendo da aprovação, e que a minha editora não está mais interessada em gastronomia. Então está no melhoramento, agora estou para achar outra aí. E eu também criei outra editora, não sei se eu faço, ainda estou num período de dúvida e tal. Você perguntava o quê? Não, eu ia te perguntar dentro dessa linha aí do jornalismo. O jornalismo está morrendo?
Alguém vai ter que contar como é que foi o final do mundo, né? Vai ter um jornalista lá para escrever isso aí, né? O jornalismo não morre. Eu acho que está mudando os veículos dele, né? Tá mudando mesmo. Está mudando a forma. Mudando. Vai mudar muito ainda. Vai mudar muito. Né? Mas nessa mudança do veículo surgiram as fake news, né? Você não vê fake news na mídia tradicional. Não, mas isso é só possível por aquilo que nós falamos, nas redes sociais, porque pela falta de autonomia absoluta que a pessoa tem, aí a falta de compromisso dela com quem está ao lado, com quem vai ler, com quem, né? Eu acho que o jornalista nunca foi tão importante como hoje, né? Porque precisa resgatar esse negócio das mídias confiáveis e tradicionais que continuam dando a notícia. E por razões até de política, aí você viu que o jornalismo tem sido muito criticado, né? Sim. Muito criticado, a imprensa em geral muito criticada, né? Mas aí o viés aí é político, né? Vai passar, isso passa. Mas e na coisa gastronômica, assim? Há uma perspectiva do que vai ser um jornalismo gastronômico na sua visão daqui para frente? Eu acho que não vai ter muito o que mudar, não, porque a crítica, por exemplo, sempre vai ter, né? Vai ter que ter, né? Em qualquer lugar vai ter que haver uma crítica dos restaurantes, indicações, de premiações, isso vai continuar havendo sempre, né? Isso, minha área, que é uma área mais específica, não sei, não vejo muita perspectiva. Mas alguém vai seguir escrevendo sobre a história da comida e do jeito que eu escrevo, que eu aprendi a escrever com outros, né? Porque eu não inventei nada, né? Sim. Você acha que... Meu mestre chama Nestor Lujan. Não, ele com certeza influenciou... Você influenciou muita gente, né? Que está por aí tentando... Sim. Muita gente. Eu comecei. Mas eu segui, eu aprendi com o Nestor Lujan comprando um livro lá em Barcelona. Fui lá, comprei um livro dele, que por acaso era um dicionário de gastronomia. E aí eu vi que tinha outros livros dele, no dia seguinte fui lá e comprei todos os livros dele, que eu tenho até hoje. O que era fazer exatamente o que eu faço, só que ele fazia com coisas mais espanholas, tal. Eu faço brasileira e internacional também, porque a gente aqui é muito em São Paulo, eu vivo em São Paulo, que é uma cidade cosmopolita, a gente tem interessada no mundo, né? São Paulo tem essa peculiaridade, o interesse pelo que está acontecendo no mundo. A gente se interessa. E nesse sentido de livros, assim, os tradicionais guias assim, gastronômicos, tipo Michelin, isso daí está com o tempo contado, agora vai ser substituído tudo por aplicativo, que ele vai lá e pega uma promoção e vai no restaurante, ou conhece mais alguma coisa. Tem avaliação dos consumidores e tal. Qual que é a tua visão sobre isso aí? Isso aí também tem que ser bem editado. A avaliação do consumidor, sabe como é que é, né? Sim. Aí, é isso, né? E isso tem que ser pensado, viu? Porque temos um risco grande de perder a orientação, né? Se bem que às vezes o crítico também tem uma orientação que não nos agrada ou não corresponde exatamente ao que é os lugares, né? Mas sim, sempre vai haver alguém que vai ser respeitado por isso. Sempre. E a importância da gastronomia para o ser humano? Eu falei para você que é a história do homem, a história da comida e vice-versa, né? A gente vê história, cavernas pré-históricas. Essa coisa aqui. O Brasil, essa coisa, né? do gosto pela mesa. Quando eu cheguei em São Paulo, e você também, né? A gente chegou aqui e eu via que São Paulo, diversão de São Paulo é restaurantes. Né? Ou então ir ao aeroporto de avião lá, em Congonhas, o avião decolar e chegar. Eu vi isso aí, né? O que era uma brincadeira de mau gosto, porque hoje comer não é só diversão nacional hoje no Brasil hoje, né? Inclusive as cidades, as pessoas de outros lugares nos criticavam, hoje têm essa afeição também. Né? Sim. Essa afeição. Muita gente vem fazer um turismo gastronômico em São Paulo. Você viaja hoje, na verdade, hoje as pessoas viajam, o mundo inteiro viajam para conhecer os lugares. E sempre pergunta dicas de restaurante, né? A importância que tem na viagem. Comer é fundamental. Onde você foi comer, fiz isso aqui e tal. Né? Faz parte da viagem de todo mundo, né? Eu conheço pessoas... Você vai ver os locais e vai ver onde comer. Eu conheço pessoas...
Eu conheço pessoas que são pessoas de variadas atividades, né? Que viajam só para comer. Marcam daqui o restaurante, vão lá, comem, no dia seguinte o outro, ou voltam, ou seguem, não fazem outra coisa, não vão ao museu, uma biblioteca. Tá? E vale aquela harmonização do vinho vinho da região com a comida da região? Ah, isso tem muito a ver, viu? Isso tem muito a ver. Por exemplo, vamos ter um exemplo nosso aqui, né? Um vinho do qual eu não gosto, Malbec, né? Não gosto porque eu gosto do primeiro copo e no segundo não suporto mais, né? Eu vinho musculoso, etc. Malbec tem tudo a ver com churrasco. O Taná Uruguai, churrasco, tem tudo a ver com churrasco. Você pega aí, né? O Chianti tem tudo a ver com a cozinha da Toscana. Sim. Bolinho de tomate, né? Acompanha tudo, tudo Toscana, né? O Barolo acompanha lá, o Barolo, né? Não é isso lá? Não é verdade, né? Sim, eu acho. Ô Dias, nós estamos chegando ao fim aí do nosso tempo aí Que de pena, programa. agora que eu estava ficando animado. Mas agora eu queria te perguntar aí, por exemplo, dessa toda... Não sendo essa muito tua íntima. História, não é muito íntimo, não, mas dentro dos teus 80 anos, não sei quantos aí na gastronomia e tal, de jornalismo. Assim, uma ou duas histórias que te emocionaram muito. Ah, eu tenho uma história que eu estava contando ontem, não é nem emocionar, me assustaram. Eu nasci numa cidade que tinha lá, quando eu saí, sei lá, com 10 mil habitantes, hoje tem 40, eu não sei, até podia ter mais, né? Mas é uma cidade pequena, lá na fronteira com o Uruguai. Vim para São Paulo, fiz parte da equipe que fundou a Veja, né? Sou um dos fundadores da Veja, e vim até meio contra a vontade do meu pai, porque eu sou formado em Direito, meu pai que era advogado, queria que um filho que cedesse na banca lá em Dom Pedrito, estaria lá até hoje, né? Eu vim para São Paulo. E eu tive um impacto de sair daqui. Bem que eu tinha estudado em Porto Alegre, né? Mas era uma cidade muito menor que São Paulo, com problemas infinitamente menores que São Paulo. Eu cheguei aqui e tive um impacto muito grande. Depois eu fui morar em Roma, onde fiquei 3 anos como correspondente da Veja, viajando pelo leste todo europeu. Eu vi o leste desmoronar inteirinho, né? Tenho histórias para contar de viagens, né? Aliás, uma delas das viagens. E a única vez que eu me arrependi de ter saído de Dom Pedrito foi em Moscou. Eu me perdi em Moscou. E aí, aquelas placas todas, naquela época... Não entende nada do que ela escrito. Tudo em cirílico. Não, agora eles falam inglês, eu não falavam nada, né? Na Polônia falavam francês, a aristocracia falava francesa, lembra, né? Mas do resto ele falava as línguas eslavas, que eu não dominava nenhuma, né? E aí eu sentei numa praça, um banco de uma praça, pensando como é que eu ia sair dali. E acabei saindo, peguei um táxi, consegui me comunicar, disse que o hotel estava no Tourist, lá na Praça Vermelha, acabei saindo. Eu sentei no banco e falei, por que eu fui sair de Dom Pedrito? Foi a única vez que eu tive um arrependimento grande. Personalidade que eu conheci, Papa João Paulo II, com quem viajei, estive lá mais de uma vez na Polônia, aqui na América do Sul, quando ele veio resolver o problema de Bigla aqui. Um santo hoje, né? Essa mas ele é uma figura humana. Ele é bom de cozinha? Não, ele na verdade bebia vodka, era a característica dele. Sabe que eu tomava vodka, né? Tomava vodka, um gole só. Não depois como papa, mas como cardeal em Cracóvia, ele bebia lá. Ele era um sujeito assim, com personalidade. Não era pelo fato de ser papa, porque eu já conheci outros papas, né? Foi o primeiro papa que eu conheci. E até com pré-papas, com o Ratzinger. Eu conversei com o Ratzinger na Áustria, em Viena, antes de ele ser eleito papa lá. Numa viagem que eu fiz, encontrei e lá no Vaticano estive com ele também, quando era prefeito da Congregação da Fé, e teve aquele episódio com o Boff e tal. Mas esse João Paulo II era um camarada. Primeiro, o olhar dele, ele ia atravessar você, era impossível ficar olhando para ele. Segundo, foi a mão mais gelada que eu já apertei. Apertei do Silvio Santos, disse que é terrível o gelo. Nada com o João Paulo II, cara. E era um sujeito de um vigor, uma coisa, o cara chegava... mas não era para ser papa, porque eu conheci outros, entendeu? Sim. Não era pelo fato de ser papa, né? Era uma figura extraordinária.
Extraordinário papo. Eu conheci muita gente interessante. Valeu a pena. Muita gente interessante. Valeu a pena todo esse tempo de jornalismo? Valeu. Eu me enriqueci bastante. Né? Só que é uma riqueza que eu não consigo ligar, né? Ela fica comigo, né? Claro. Conhecimento é isso, não. Aliás, antes de ontem, uma pessoa que me entrevistava, certa altura perguntou, escuta, o que é cultura? Você se considera um sujeito culto, Isola? Me contou a história da minha professora Elmila Pelandre, em Porto Alegre. Vou dar a definição de cultura para você. Cultura é tudo que fica depois que a gente esquece. E eu já esqueci muita coisa. E a cultura fica um pouco aqui no entre câmeras. E eu já esqueci muita coisa. Mas lembra de muitas. Obrigado, Dias. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. Obrigado.